Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores. Hoje quem tá fazendo esse trabalho sou eu, Lohana Reis, Wanda Tavares e Leandro dos Santos. Hoje a gente vai falar sobre o núcleo do demônio. E antes que vocês me falem, como assim? O que é um núcleo de um demônio? Então realmente demônios existem? Então realmente entidades existem? Calma, gente, não é isso, tá? Fiquem calmos, que não é isso, é outro tipo de coisa que a gente vai falar. E eu vou falar um pouquinho dele sobre. Basicamente, o núcleo do demônio era uma esfera de plutônio criada durante a Segunda Guerra Mundial para ser usada em uma bomba atômica. Mas, em vez de destruir cidades, ela acabou causando 2 acidentes nucleares fatais em laboratórios. Isso porque os cientistas estavam fazendo experimentos muito perigosos e um desses cientistas era chamado de Lawrence Slotins. Ele acabou perdendo a vida no processo. Basicamente a história é isso, só que a gente vai ter que falar um pouco mais detalhado, né? Oi, eu sou a Wanda e eu vou começar falando sobre o que foi o núcleo do demônio. O núcleo do demônio era uma esfera de plutônio com mais ou menos 6,2 kg e foi criado durante um projeto de Manhattan que foi feito nos anos 40 lá nos Estados Unidos. E originalmente foi projetado para ser uma bomba atômica, tipo aquelas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Mas de fato ele nunca foi usado em combate, mas o núcleo ficou famoso por causar acidentes fatais que aconteceram em 1945 e em 1946. E agora eu vou explicar o porquê do nome núcleo do demônio. Esse nome foi dado porque 2 cientistas morreram por estarem fazendo experimentos muito perigosos para ver como o núcleo reagia cercado por refletores nêutrons. E nos 2 casos, um pequeno erro causou a liberação de radiação letal, ou seja, foi dado esse nome porque quase todas as vezes que alguém manuseava ele de uma forma errada e cometia um erro, o acidente era fatal, então por isso o nome núcleo do demônio. E eu vou explicar como funcionava. O núcleo era composto de plutônio, que é um material físsil, ou seja, significa que ele pode sustentar uma reação nuclear em cadeia. E a reação acontece quando os nêutrons, liberados por átomos que se dividem, atingem outros átomos que também se dividem liberando energia. E para uma bomba explodir, a reação tem que ser rápida e descontrolada. Mas nos testes de laboratório, eles tentaram manter uma reação num estado crítico, tipo um estado muito perigoso, ou seja, muito perto de uma explosão, mas ainda controlada. E isso foi extremamente perigoso. Não é à toa que na maioria das vezes que fizeram esse tipo de coisa foram acidentes fatais, né? Bom, agora eu vou falar sobre o acidente fatal, o que matou todo mundo. Então, Louis Slotin estava fazendo um experimento chamado Tickling the Dragon's Tail, que em português seria fazendo cócegas no rabo do dragão. Um nome irônico e até sombrio, por ele estar literalmente mexendo com perigo, mexendo com a própria morte. Durante o experimento, Slotin usava uma chave de fenda para separar 2 metades de uma cúpula de berílio sobre o núcleo. No caso seria isso aqui. Tá vendo que tem uma chave de fenda aqui, separando os 2 hemisférios de berílio. Berílio esse elemento que reflete nêutrons, ou seja, aquilo estava dando uma radiação ferrada para o plutônio, porque estava repelindo os nêutrons para dentro da própria bola de plutônio. E aí aconteceu o que já era de se esperar. As 2 metades se fecharam quando a chave de fenda escorregou.
As duas metades se fecharam, causando uma reação crítica instantânea. Uma luz azulada brilhou, que é o efeito da radiação, obviamente, e uma onda de calor foi sentida no ar. Slotkin teve reflexos rápidos. Ele tirou a cúpula com a mão, interrompendo a reação. Mas já era tarde demais, porque todos aqueles que estavam naquela sala receberam 200 vezes a dose fatal de radiação. As consequências foi que Lawrence Slotkin acabou recebendo uma dose altíssima de radiação, mais de 20 vezes o limite letal, que imediatamente ele começou a passar mal, teve náuseas, vômitos, ficou confuso. Infelizmente, ele acabou morrendo depois de 9 dias, em 30 de maio de 1946. Os outros cientistas que estavam perto dele, que estavam trabalhando com ele, acabou sendo expostos, mas só ele acabou morrendo no período. Tadinho, gente. Ele acabou morrendo com apenas 35 anos. Tão novo. Bem, vocês lembram que no início do vídeo eu falei sobre o cara? Então, eu vou falar um pouco sobre a história dele. Lawrence Slotkin é um cientista canadense nascido em 1910. Filho de imigrantes judeus russos, doutor em química e especialista em radiação. Ele trabalhou no Projeto Manhattan, o programa secreto dos Estados Unidos, ajudando no desenvolvimento das bombas atômicas de Los Alamos. Ficou tristemente reconhecido por conta do acidente com o núcleo do demônio. E um adendo. Louis Slotkin nunca foi conhecido por ser alguém que fez descobertas revolucionárias ou coisa do tipo. Ele só foi conhecido por ser burro. Porque quem em sã consciência sabe que se esses dois hemisférios se juntarem ao redor dessa bola de plutônio, todo mundo morre, como é que você pega uma chave de fenda e coloca ali? E você jura que aquilo vai segurar? Inclusive, fizeram um mapa de todos os cientistas que estavam na sala e suas posições quando aconteceu o momento do flash azul. O momento em que todo mundo recebeu uma dose letal de radiação. Que no caso é esse mapa aqui. Para estudar a forma como a radiação se propaga e a distância na qual seria fatal você levar uma dose de radiação, especialmente do núcleo do demônio.